Opa, Felipe Petra! Chegamos. Mais Miló Podcast, meu garoto! Meu amigo Evandro Charles. Charlie! Tu vai ficar me chamando de Charlie direto agora, né? Sempre. Alô, Maria! Um beijo, Maria! Quem batizou o Evandro Charles de Charlinho foi Maria. Grande beijo, Maria. Beijo, galera. Um abraço aí. Obrigado pela companhia. Mais um episódio. Rapaz, mais um hoje o podcast programa no ar. promete, hein? Respeita nós. Promete. Respeita nós, hein? Eu já dei uma piscadinha aqui pra galera, tipo, Jequiti. Ó, tá ligado? Como é que é? Jequiti, ó. Como é que é? Ó. Vamos apresentar nosso convidado, Felipe Pedras, com a Meu gente, Cleve, mano! Clevinho! Fala comigo, E bebê! aí? Aleluia! A paz de Cristo Jesus a Ô, todos. reverendo. Santa e gloriosa parte, Senhor Jesus. Meus amigos, que felicidade estar no Caramba, Miló, hein, que cara? feliz, Vocês já cara. começam lá em cima. Lá em cima, a mas gente tem que tem- É estar... alto nível. É cara. alto Não, nível. é outra Vê parada. que a gente vai de 0 a 100 rápido. E tava um silêncio. Normal, a gente conversando Do aqui. nada, A gente tá gravando na parte da manhã, né? Então já ficamos vamos uma fazer hora um dia, conversando. vamos fazer um dia gravar É. antes da gente começar, Isso, sacou? isso. Exatamente. Todos falando baixo. Legal né? tá Aquela aqui, voz de rapaziada. café. Obrigado Legal você tá aqui, pela ó. presença, tá felizão. Queria agradecer a presença do Bruno, Brunão. Vem cá, Bruninho, Não, chega vem cá, aqui, vem dá cá. um alô pra galera aí, Bota a mano. cara, Bruno é um irmão. grande É. ajudador Veio nosso no Milão, aqui. bota, Milão bota a cara. Olha aí, ó. Aí, ó. Essa aqui. Eita. Ah, não, aquela ali, perdão, aquela ali. É isso aí. Valeu, Tamo junto, Brunão. Daqui a Brunão. pouco a gente vai rolar aqui um Everybody pra vocês. Beleza? Olha, eu curto, hein? É. Eu curto muito, hein? Tu curte? Não tenho raiva que nem você, não. Gosto pra caramba. Ai, mano, a gente já falou, mas obrigado pela tua presença. A gente tá felizão que Bom você demais, tá aqui. bom demais, Vamos fazer nosso jabazinho antes da gente começar. Você que Isso. tá assistindo a gente, se inscreva aí no Miló Podcast. Não Faça esqueça. isso. Dá o like, né, Dá Felipão? um like, compartilha, comente. Quando você comenta, você engaja e você faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para várias pessoas, entendeu? E ainda faz aquele botãozinho do transbordo, que é o compartilhamento, que você vai lá no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram. Pô, compartilha aí, faz isso pela gente. Vamos e junto. faz isso pelo reino também. É Porque eu acho que... isso. Não, tenho a plena certeza que o conteúdo que aqui é falado é de grande relevância para várias pessoas, tá bom? E depois dá uma olhada lá no nosso canal de corte também, cortes Isso. do Miló. Beleza? Vamos que vamos. Vambora. Meu mano! Irmão, vamos começar falando pela última parada que você viveu, pelo menos de Bora. grande Já vai começar com repercussão. a polêmica? É, né? Vamos começar assim, para que tá feio! Não é jazz, não. Ó, e isso eu já falo, hein? A gente até comentou aqui. Para que tá feio o podcast tem que começar, hein? É, brother. Vamos fazer. Ou jazz, né? Ou não é Não jazz. é jazz, Não não é é jazz. jazz. Exatamente. Cara, aquilo ali foi 30 segundos, um momento muito difícil. Uma fala minha que realmente não foi legal. Dei mole, literalmente. Mas dentro de um contexto, cara, se você for pegar a live inteira, eu já abro o culto falando com a igreja, óbvio, saudando a igreja, a gente cantando com a banda. Sim. Os caras super maneiros. Eu cheguei antes, nós oramos juntos, Uhum. troquei ideia com os caras. Eu tô há 3 anos que eu não consigo mais caminhar com um time, né? Com uma banda fixa. A pandemia tá aí, rolou um monte de parada e eu não consegui sustentar ter músicos caminhando comigo, porque você tem que honrar os caras. Essa é a real. Aham. E muitos lugares onde eu vou não tem condições, literalmente, Uhum. nem de chegar junto pra mim. Aham. Imagina para eu poder honrar os caras como Aham. eles merecem. Sim. E aí eu comecei a contar com os ministros da igreja, com o time da igreja. Com um pouco de cuidado, mando o repertório antes, para os caras ouvirem. Total. Eu tô fazendo até agora, a gente tem um telefone da agenda, né? E aí, sempre, cara, sempre. Os pastores dizem assim, não, cara, não precisa vir com a tua banda, não. Tem uma galera aqui. Só que muitas vezes... Aí chega lá, eu no violão. Exatamente. Ele fala assim, não, esse tom Evandro aqui... no violão. Não, eu no violão. Sabe uma pentatônica? Tenta o quê? Nem sei. Se o cara vai falar assim, pô, mano, eu vou baixar meio tom aqui, que acho que tá um pouquinho alto. Eu vou falar, fica Sabe- difícil pra mim. O que eu faço? Como é que eu abaixo meio tom? Exatamente, Evandro, exatamente. Então, assim, eu comecei a fazer um lance que é legal pra caramba, sabe? Que é mais ou menos uma mentoria com os caras. O que eu fazia? Pedia, não o meu telefone pessoal, mas telefone do escritório, monta um grupo, aí o pastor,
administrador desse grupo com o telefone do escritório e inseria o time ali. Uhum. E aí eu trocando ideia com os caras esse Sim. tempo todo. Cara, tá aqui o repertório, essas são as canções. Se vocês tiverem alguma dificuldade e tal, obrigado pelo tempo de vocês e tal. E nesse dia especificamente, é porque, cara, você tira 30 segundos de uma fala, mas existe um contexto, né? Total. Eu cheguei nesse dia e eu saudei a igreja, como eu tava te falando, e eu honrei os caras. Galera, tá aqui, Aí. esse culto começou pra gente há 3 meses atrás. Eu mandei o repertório pra essa galera. E o time, bom, cara, os meninos tocaram bem naquele dia. A gente se divertiu, um olhava pro outro, curtia o que tava Aham, fazendo sim. e tal. Ali teve um contexto, né, cara? Porque nesse dia eu também falei. Eu não só cantei, mas eu tive a oportunidade de liberar uma palavra sobre a igreja. Tem uma brincadeira que eu faço, né? Que é Sim. zoar a galera com a questão do ser raiz ou ser Nutella. E a galera se diverte pra caramba. Numa live, ainda mais numa igreja que não tem uma estrutura, não tem um microfone pra igreja, né? Onde Aham. a igreja riu demais naquele dia. Não tem um corte virando pra igreja, pra igreja curtir esse Aham. momento. Aliás, o músico nem aparece. O músico que acabou rolando essa situação, né? Ele nem aparece. A verdade é que eu puxei uma canção e nem aparece direito a nota que ele Uhum. colocou. Que pra mim, como músico, tô há 22 anos aí, né, cara? A gente estudou um pouquinho. Pra mim, a nota que ele colocou não cabia. E aí eu deixei aflorar em mim uma espontaneidade e um jeito que pra mim é normal, mas que pra alguém pode ferir. Entendeu? Então, é aquela história, né, cara? Você não pode sair falando qualquer coisa, ainda mais nos dias de hoje. Dependendo do lugar, dependendo de quem você é. Você pode ficar estigmatizado por isso. E aí, Felipão, a cara do cara nem aparece, graças a Deus. Mas o que rolou é que eu pedi desculpas pra ele. E ele, super de boa, Coisa entendeu, linda, irmão. me perdoou e a gente seguiu a vida. Só que, cara, polêmicas existem, né? E a galera tem uma E a galera galera que vive de polêmica. fomenta a polêmica, né? Uma galera que vive de polêmica. Os abutres estão aí, cara. E eles vivem disso, literalmente. Naquele culto, Jesus salvou muita gente. Foram vidas no altar do Senhor. A gente foi tocado por Jesus naquele culto, porque depende muito mais de Jesus do que da gente. Aí Exatamente. o cara pega 30 segundos e desconfigura tudo, né? Eu não sei qual foi o demônio que pegou. Mas foi uma obra de Satã. Mas irmão. foi um endemoniado com certeza. Não. Mas é importante dizer isso porque a mídia hoje ela tá se baseando nesses recortes, né? A gente vê, o próprio podcast a gente faz aqui uma hora e pouquinho, e a gente sempre pega os cortes. Normalmente, um corte sem contexto, que não tem uma história antes, ele vira fomento e combustível para outras pessoas Pretexto. acharem o que quiser, né? Vira pretexto pro cara defender uma parada. Exatamente. Se doer de uma parada. Exatamente. E aí, cara, pela primeira vez, eu já lido com a internet, a gente tem um canal no YouTube e tal, tô trazendo coisa nova. Sou um cara de muitas ideias e preciso tirar essas ideias do papel. Mas eu sempre falei assim, cara, não leia os comentários dos haters. Sim. Deixa que eles falem, porque isso faz você crescer. Só que, cara, esquece. Eles são bem agressivos. Uou. E quando eles pegam firme. Meu. Foram em foto da minha mãe, cara. Foram no Instagram do meu filho, brother. Entendeu? Pra Meu falar Deus. besteira. Nível de racismo, tá ligado? Racismo, o cara branco maldito, olha isso. Você gerou um câncer na foto da minha mãe. Meu olha Deus, isso. pesado demais. Pesadíssimo, desnecessário completamente. Entendeu? Então, assim, é isso. E ainda bem que eu não sento em roda onde gente... Existe uma situação bem embaçada. Se você é cercado de gente que só te elogia o tempo inteiro, irmão, Dá ruim, dá ruim. a primeira crítica Acabou, já era. que vai vir, você pode ficar em depressão, você pode ficar muito mal, você pode ficar caído. E graças a Deus eu não sou desse time. Eu sinto, Brunão tá aqui, que é um cara que me puxa a orelha, Sim. tira aquilo lá que você falou, cuidado com isso. Porque a gente vive numa geração que é doída pra caramba, né? Que infelizmente não tá pronta pra ouvir muita coisa. Mas Cara, é eu isso. tenho algumas teorias sobre a internet, sacou? Vai. Primeiro eu escutei até o Maurício Meirelles falar isso, Sim. que a gente tá em 2022 e a internet ainda vive a idade das pedras, sacou? Se você for parar pra pensar, a internet ela é muito recente. A internet de rede social, ela é mais recente ainda.
A gente começou a mexer com o Orkut em 2007, talvez? 2008, 2010, por aí, né? Cara, vamos supor 2010, para arredondar. A gente tem 12 anos de rede social. Então, a internet está começando a se socializar, a entender o que é certo, o que é errado. Sim. Começou o movimento de cancelamento. Hoje em dia, você começa a perceber uma galera lutando contra esse movimento de cancelamento, sacou? A minha percepção é que tem um monte de adolescente que não sabe de nada da vida, irmão. Não sabe de nada da vida. Que tá voando na internet. Se não tem nada pra fazer, o maluco só Exatamente. estuda e mal estuda, sabe? Fica fazendo um montão de coisa o dia inteiro que não devia estar fazendo. E aí fica ali na internet um molequinho de 15 anos, 16 anos querendo jogar um montão de verdade, né? Então eu acho que a internet tá se desenvolvendo ainda, sacou? Muitos deles não têm cara. Não tem. E aí o anonimato dá um montão de coragem. Experimenta um dia. Não tô falando com esse caso, mas experimenta um dia que eu fiz uma vez com o Miló. O cara veio bater na gente, bateu. Aí eu fui e falei assim, pô, cara, você tem razão, nós somos dois idiotas, a gente não sabe nada, mas, pô, obrigado por ter assistido mesmo assim, continua falando mal, continua assistindo pelo menos, tá? Talvez a gente melhore. Não Talvez... sei o que, não lembro exatamente, mas foi um contexto assim. Aí o cara, caramba, mano, com todo o respeito que eu comentei, tá? Obrigado por ter respondido. Acabou. O que ele queria era isso, os 15 minutos de fama. Isso De aí. hater a amigo. Cara. E aí a minha, desculpa até interromper, mas a minha percepção sobre a internet é que assim, cara, a gente vem de uma geração sem internet, né, Cléber? Sim, claro que sim. Então, o que a gente conseguia fazer pra ter um destaque? Cara, ou eu consigo arrumar a namoradinha mais bonita da escola, ou eu viro o pastor mais sinistro da igreja, ou eu arrumo o trabalho mais sinistro que tem, ou eu tenho um carro bonzão pra todo mundo me olhar. Ou vira um músico, ou vira um ministro de louvor. Eu tenho que virar e Ou ganhar uma diácono. posição de destaque pra ser respeitado. Não tô falando que isso é o lado bom da vida, isso que interessa, não é isso. Mas na minha percepção é como a sociedade, cristã ou não cristã, se movimenta. Cara, eu sou alguma coisa quando eu tenho alguma coisa, né? Quando eu faço parte de alguma coisa. Exatamente, é a santificação, a Exato. glorificação das coisas, né? E aí a internet meio que deu uma facilitada no holofote, Sim. sabe? Então na internet eu posso usar uma outra foto, na internet eu posso criar uma persona, na internet eu posso ser alguma coisa que eu não sou de verdade, que ali, dentro de um anonimato, eu vou conseguir o aplauso que eu não tenho porque eu não tenho um trabalho bom, tenho porque eu não estudei, ou porque eu não leio a Bíblia, ou porque eu fiz tudo de errado na minha vida, todas as escolhas erradas na minha vida e não conquistei nada. Então, por isso, na internet eu vou ser alguma coisa e eu consigo como? Exatamente. Batendo nas pessoas. Fazendo elas serem piores do que eu me enxergo. Porque quando eu me enxergo, eu sinto tanto nojo que eu quero que alguém seja menor do que eu. Sei. Essa é a minha teoria da internet. Cara, maravilhoso. É exatamente isso. E é tudo muito novo, né? O advento da internet aconteceu há pouco tempo. Isso aí. O boom, né? Tem alguns aplicativos de rede social que são muito mais novos do que, óbvio, do que a internet. Ah, claro. O Instagram, então, cara. Que não é tão antigo assim, né, cara? 14 ou 15, se não me engano. Ou menos um pouquinho, talvez. E ele era um aplicativo de fotos, né? Sim. Não sei se você lembra quando começou. Vamos compartilhar as fotos maneiras, né? Aquela coisa Tumblr. E aquela foi coisa evoluindo. meio. E foi evoluindo uma linguagem. Exatamente. Pra um lugar, né? O Instagram Exatamente. E agora tá virando um Facebook, né? O Instagram. Um Facebook total. Cheio E o de Facebook botão, virou cheio de- o lugar dos Do nossos Orkut, pais. do Orkut, dos tiozão. Dos tiozão, Tu exatamente. tá lá no Facebook, Felipe? Eu gosto pra caramba. Meio tiozão, Curto né? demais. Eu sou tiozão. Você tá no Facebook, Cleber? Eu tô lá, tem uma página lá. Meio tiozão também, né? Somos tios, né, cara? Somos tios, né? Você tá maluco? Eu tenho um pavor quando um molequinho vem na rua. Ô, tio! Eu, tio não, irmão. Fala comigo, mas não me chama de tio, não. O moço também quebra, hein, Cleber? Moço é doido. Moço. Aqui no Rio eu gosto de ser chamado de coé. Coé? Qual é? Melhor parada é essa. Coé, bro. Aí já Ué. começa. Qual é? Eu percebi quando eu fiz cagada aqui, derramei a Qual é? água, tu falou, qual é? Mano. Qual é, mano? Eu uso muito qual é. Eu uso muito qual é. Sempre chamo Você sabe que qual isso é nosso, né? Isso é Rio de Janeiro. É Rio, né? Isso é Total, né? cariocaço, isso aí. Não, e tu que viaja aí o Brasil inteiro, que tu percebe de Pois gírias é, diferentes, né? Pois é, nós vivemos em literalmente um país continental, dimensões continentais a parada. Você sai daqui,
Você vai ali pro... Eu tava no Acre, fiquei 8 dias no Acre, literal, o Acre existe, galera. Não, O Acre existe. Rio Branco? Rio Branco, E é uma galera assim, viva, avivada, te recebe bem Legal. pra caramba. Rio Yeah. Branco, assim, com todo respeito aos meus amigos acrianos, Rio Branco não tem nada pra você fazer. Aham. Mas tem um povo querido que te abraça, que te recebe. Se você tem uma ideia, eu voltei de 8 dias, já tenho turnê marcada para 10 dias em setembro. E se eu não segurar a onda, eu fico lá um mês. Só que eu tenho família, pô. E eu ainda resido no Rio de Janeiro. Mas são queridos, assim, num nível, são absurdamente maravilhosos. E lá, e todo lugar, né, tem comida diferente. A temperatura, velho, você tem ideia. Eu tava esses dias no Tocantins, peguei um voo de Tocantins, calor pra caramba, aquele clima seco, e desci pra ministrar em Curitiba. Meu Frião. Deus. Total. Pneumonia, tava escrito no meu... Imunidade Literalmente, zero. Não, se tu tá com imunidade baixa, Esquece, já era. Covid é fichinha. Se eu Você chego vai- nesse roteiro aí, que na hora eu caio de doente. Cara, e eu fui estigmatizado como cantor do interior. Aliás, cidades do interior, me chamem, eu vou. Não, traz o Cleve, ele vai pra 8 horas de barco, 8 horas de lancha. Tem uma cidade que eu vou ministrar agora que eu vou ficar 3 dias pra chegar, irmão. Porque não tem lancha pra lá, só tem barco. Meu Deus. Eu vou de barco. Ou é barco ou é teco-teco. Aham. Teco-teco são 2 horas de teco-teco. E o máximo que eu aguento de teco-teco. Teco-teco é aquele aviãozinho, tá ligado? Sim, 6 Aham, lugares. sim. Aham. O máximo é 1 hora, cara. 1h30 no máximo, assim, eu fico malzão. Porque o bicho é muito pequeno, cara. É. O Já bicho vai- é muito. E eu tenho uma estrutura, eu sou um cara pesado. Você que tá me assistindo aí, que acha que eu sou pequeno, tem uma galera que acha que eu sou pequeno. Sou grandão, Acho que cara. você é baixo, Mais de né? 100 quilos. Levanta aí só pra gente ver aqui, ó. Dá pra botar aqui? Dá. É, alto. Ó, olha. Que Pega aí. estilo, hein, mano? Mas é estilo, Aí é estileira pra estilo caramba. tem, né? Esse é o nosso, Estilo esse é o tem. nosso Justin Aqui é Timberlake do gospel. Balenciaga. Esse é o nosso Justin Timberlake do gospel. 20 quilos a mais. Exatamente. Mas, mano, a gente conversou aqui com o Alex, do Alex Gonzaga, Sim. Novo Som. Queridaço. Ele falou mais ou menos o que você tava falando assim. Ele falou assim, mano, o Novo Som é a banda que tocava em todos os lugares do Brasil. É isso Onde aí. chamava e chamam a gente vai. Aham. Isso é muito legal porque o Brasil é muito grande, né, mano? Tem muita gente, muitos lugares no país que muita gente não vai, né? Eu venho dessa escola, Brunão, a gente veio dessa escola. Do cara numa igreja. Eu já fui em lugares, municípios, que eles nunca receberam um cantor cristão. Meu Deus. Nunca receberam um cantor de fora, a nível nacional. E aí tu Só chegar que a na música cidade- chega lá, né? E tu chegar na cidade. Cara, tem cidade que a música chegou, mas tem cidade que a música nem chegou e chegou só mesmo? porque você chegou. Irado. Tá ligado? Tipo assim, o cara não Caramba. sabe que é você que canta Irado. aquela canção. Aham. Cara, da cidade ter 20 mil habitantes e no dia do show ter 5 mil pessoas no show. Em praça pública, porque é o evento da cidade. Só tem aquilo ali naquele mês. Caramba. Velho. Pô, e isso é marcante. Eu entendo muito mais a minha missão nesse tipo de evento do que numa igreja. Eu sirvo muito a igreja local. Sou um cara que Sim. sirvo a igreja, as igrejas locais. Eu sou um ministro de louvor na minha igreja. Inclusive hoje, eu estou ministrando na minha igreja. Eu sou da Belém Church. Estou conectado à DEVEC até hoje. Os meus pastores Sim. são da DEVEC. Mas eu estou conectado à igreja Belém Church, que é a nossa vizinha aqui, vizinha do estúdio. Sim. E eu ministro louvor na minha igreja. Então eu sei da importância do louvor na igreja local. E sei da importância de você receber alguém que tem experiência com ministração pelo Brasil na tua igreja Uhum. para falar para o Ministério de Louvor, para falar para a igreja, para ter um tempo de ministração. A bagagem que esse cara carrega, né? Sim, total. E eu levo isso para a igreja. Então é muito mais no sentido de, não é ensinar alguma coisa, mas é dividir a minha experiência com a Total. igreja local. Aí tem a coisa da edificação, por exemplo, eu fiquei 8 dias. Cara, a maioria dos eventos foram igreja. Então eu não posso achar que isso é a minha missão e esse é o meu chamado. Entendeu? O meu chamado é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então eu gosto muito mais de um evento aberto. Se eu perguntar, Cleve, você prefere ministrar numa igreja, cantar e pregar para 5 mil pessoas dentro de uma igreja ou você prefere pregar para 1.000 pessoas ao ar livre, em praça pública, onde a tua voz alcança até quem não é crente? É óbvio, eu prefiro. Isso é a minha missão. Eu vou conseguir fluir muito mais ali, Sim. sacou?
É de você ter, por conta daquilo que Deus fez na sua vida ao longo do tempo, você ter voz para reunir tanta gente e nesse momento Isso aí. você conseguir ministrar aquilo que Deus plantou no seu coração. Então você acaba potencializando, né? E aí o alcance é maior. Você pode... Cara, Jesus tem um plano para você, ele pode te tirar dessa. E eu dou maior valor àquela galera, não sei se vocês já viram em show, os bêbados. Tem muito. E eles se destacam, eles ficam lá na frente assim. Dançam. Esse canta pra caramba. Cara, Esse aí... eu dou uma moral, velho. Eu vou lá, falo com ele, não tá falando nada com nada. Aí eu oro. Teve uma vez, cara, eu tava na Bahia, no interior da Bahia. Esqueci o nome da não sei se Imperatriz. Não, Imperatriz é Maranhão. Esqueci o nome da cidade. Medeiros. Esqueci o nome da cidade. Eu tava ministrando, e aí um cara tava na frente, assim, e ele tava muito chapado. E aí, na hora o tempo inteiro, eu ministrei o show inteiro, 2 horas, cantei, preguei. E aí, no final, eu fiz o apelo. Ele ficou as 2 horas ali na frente, curtindo, zoando, do jeito dele, muito bebaço. E aí, na hora do apelo, ele já estava ali, né? Só fez dobrar o joelho. E eu percebi que teve um lance de lucidez. Sacou? E eu comecei a clamar a Jesus. Que irado. Eu desci, pus a mão nele, tem foto disso, saiu na internet. Não viralizou, né? Não viralizou. Não teve recorte disso, eu não vi. O que será, né? Eita. Enfim. Aí eu tô lá e botei a mão na cabeça dele, nós oramos e eu repreendi, cara, aquele efeito. Muita ousadia eu fiz isso, eu não sou de fazer isso, mas aquele efeito do álcool, né? Repreendi, falei, em nome de Jesus, esse efeito vai sair, esse cara vai ficar, ele vai entender tudo que eu tô falando e ele vai receber Jesus de verdade. Cara, o cheiro que tava no corpo do cara, quando eu comecei a orar, começou a mudar, velho. Literalmente. Começou a ficar mais fraco o cheiro. Entendi. Eu comecei a orar e comecei a clamar, de lembrar, eu me emociono. Comecei a clamar e ele, no meio da oração, ele começou a abrir os olhos e ficar são, cara. Parece que aquele efeito mesmo do álcool saiu e eu comecei a fazer a oração de confissão com ele. Repete comigo, em nome de Jesus, e ele, em nome de Jesus. O cara que estava bambo para andar, ele saiu caminhando em linha reta depois, para procurar um pastor de uma igreja que estava ali, que iria recebê-lo, anotar o nome dele, enfim. Falei, vai até aquele pastor que ele vai te receber, vai te abraçar. E o cara foi andando em linha reta. Só dele fazer esse caminho, eu falei, cara, Jesus fez alguma coisa aqui, cara. Até de limpeza do organismo, da mente, para ele poder entender aquele barato que ele tava por causa da bebida. E eu nem sei se era só por causa da bebida, tá ligado? Mas esse tipo de experiência, sabe, que a gente vem vivenciando. Servir a igreja, servir em público. Nem sei porque que eu entrei nisso. Vocês me perguntaram alguma coisa sobre isso. Não, a gente tava falando sobre... não lembro também. Não, mas tá legal, mas tá legal esse assunto aí. E ministrar em público também, não vou falar de ministrar, né? Mas eu já apresentei, eu sou apresentador de televisão, e aí já me convidaram para fazer algumas apresentações também de eventos e tal. Eu apresentei um evento de empreendedorismo em praça pública lá em Campos, cara. Maneiro. O que eu achei maneiro é que, tipo assim, tinha... Qual é o nome daqueles negócios que tem em praça que onde o Edir Macedo começou a pregar? Coreto. Aí era num coreto assim e tal, então eu subi no coreto. Mano, é uma parada esquisita que eu não conseguia ver rosto nenhum, sabe? Tipo assim, eu não conseguia ver individualmente as pessoas, eu só via uma galerona assim. E aí talvez, eu não sei se você talvez sinta isso também, mas quando você ministra, ou talvez na igreja seja assim também, que eu nunca apresentei nada na igreja, né? Mas talvez quando você ministra em praça, você não vê ninguém individualmente, você só vê um todo. Então quando você vê um todo, você só vê um, né? Então quando você ministra pra um, só que um é o todo. E parece que eu tô falando nada com nada, mas pra mim faz sentido. Faz muito sentido isso, porque eu precisei olhar de uma outra forma. Olha isso. Muito legal você falou. No meu lugar, olhar o todo é muito confortável. Porque aí eu tiro o ruído da minha cabeça e aquilo não me atrapalha. Mas quando eu tô falando da palavra de Deus, eu preciso ter a sensibilidade que pode ser para uma pessoa. Uou. E às vezes eu tô ali, cara, ministrando, tem 5.000 pessoas na minha frente. E Deus faz eu ficar olhando para um canto, para uma pessoa. Eu creio que é o Senhor, velho. Eu creio que é o Senhor, não é coisa da minha cabeça. Com certeza. Sacou? E eu fico olhando para aquele lugar. E aí naquele lugar, na hora que a gente faz um convite, porque tem esse momento de a gente chamar a galera pro altar para uma confissão de fé, sabe? Reconhecer Jesus, de arrependimento, de oração. Eu ainda sou dessa vibe de chamar o pessoal para vir pro altar, de reconhecer pecado, de falar assim, ó.
E eu andava uma vida de pecado, só que agora eu quero andar com Jesus, eu quero que ele me perdoe, e ele vai me perdoar, ele morreu para me Amém. perdoar. Eu ainda prego muito, cara. Eu digo que eu busco ser profundo no raso, sabe? E tem uma galera que tá querendo ser profunda, tá em águas profundas, mas tá de boia. Não desfruta da profundidade daquilo que Deus tem. O cara tá em águas profundas, mas ele tá de boia. Eu tô procurando ser profundo no raso. Falar sobre Jesus cura, salva e liberta. Uou. Não tem que inventar nada, velho. Jesus cura, salva e liberta. Ele tem um plano para você. Ele pode restaurar a tua vida, literalmente. E aí, nesse lugar, é pensar não só no macro, óbvio, né? Quanto maior o número de pessoas que Sim. está ali, maior o nome, maior a forma como vai ser recebido, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Só que, cara, Deus sempre me faz olhar para o indivíduo com a sua história. Uou. Eu me recuso a acreditar que numa multidão não existam pessoas e são pessoas que têm histórias. Cada um tem uma história. Quando eu canto a música O Milagre, e aí fica aqui o meu protesto pro Miló, eu queria muito cantar e eles não deixaram. Vamos seguir. Qual é nada. Tem polêmica aqui também. Vamos seguir. E aí, cara, eu me recuso a acreditar que quando eu canto a canção Um Milagre, por exemplo, eu tô cantando essa canção, ela não é pedindo, né? Ela é confessando. Eu vou contar para todo mundo o que Deus fez por mim, eu vou contar as maravilhas de Deus, sacou? Eu tô confessando que ele fez um milagre na minha vida por conta do meu contexto. Fiquei 30 dias internado, 23 dias em coma. Os médicos disseram que eu não ia mais cantar. O Bruno tá aqui, acompanhou isso. Os médicos disseram que eu não ia mais andar. Que se eu saísse de lá, eu ia ser dependente o resto da minha vida. Isso foi o que rolou comigo, sacou? Então, depois que eu termino de cantar, vem uma galera falar comigo. Cara, essa música é a minha música. Eu tava no leito de morte, cara. Uou. E aí, alguém botou essa música pra eu ouvir, cara. E essa música, eu sou um milagre de Deus. O que Deus fez na minha vida foi através dessa música. Pô, tem várias pessoas. O meu carro virou e a única coisa que tava tocando era essa música. Olha isso, velho. Como que vários acidentes vão acontecer? Cara, eu lembro de pelo menos 3 testemunhos assim. O acidente rolou e a única coisa que ficou tocando no rádio foi a minha música. Um milagre. Eu Olha tenho um isso. testemunho desse também. Maluco, Só velho. que não cantou uma música, era um louvor, pô, irado. A gente tava lá em Guandu, na casa da minha avó, Engenheiro Pedreira. Quem estiver assistindo aí talvez conheça, não sei. Alô, Baixada. Aí tava voltando todo mundo da casa da minha avó com um óleo ungido chamado cerveja, cachaça, caipirinha. E aí o meu ex-padrasto dirigindo levemente embriagado, depois de beber o dia inteiro, ele tava levemente embriagado. Todo mundo num Chevette, deviam ter 6 pessoas atrás. Nossa. E eu tava no colo do meu tio, era criança na frente. E aí tava Meu tocando um Deus, louvor, tudo certo, mano. tava tudo Não, certo. tava tocando um louvor irado, um louvorzão que dizia assim: eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Não sei se vocês conhecem esse louvor. Conheço. E aí o Chevette rodou, mano. Irmão, eu tô zoando, mas isso é muito real, sabe por quê? Porque o que fica na mente é a música, é impressionante. Porque quando o carro rodou, a gritaria do desespero de um acidente, porque o carro rodou, capotou e caiu num rio, mano. Caiu num rio, aí o carro tava... Mano, papo sério, é papo tipo assim, não, milagre ninguém ter morrido. Eu bebia água, quase morri afogado. Caramba. E era um rio, tô sendo bondoso, é que na verdade era um valão gigantão. Caraca. Então eu bebi água suja, com coisas. Entendi. Dejetos! Alô, Dejetos! E milagre todo mundo ter sobrevivido. Não era o louvor, mas o que ficou na mente Sim. foi a música, assim. Até hoje a família, quando reúne, conta essa história, fala, e a música? Aí todo mundo começa a cantar e tal. E a Imagina, parada né? que marcou, Eu faço né, uns cara? adendos nada a ver, me perdoe. Não, releva. mas é isso. Releve. Pelo amor de Deus, cara. É bem isso. A galera... Pô, 3, cara. Eu me lembro de 3. Fora a galera que vinha falar, pô, aconteceu isso e tava tocando a música Um Milagre. Fora agora no Covid, irmão, esquece. O que eu mais recebo Né? nos meus directs é isso. A música Um Milagre fez parte da cura que Deus fez na minha vida. Amém. No momento que eu tava lá, morrendo no CTI, precisando de respirador e tal. Então, assim, eu me recuso a acreditar que é só uma multidão, é uma história, né? É óbvio, o visual é uma multidão, mas aí Sim. Deus sempre me faz focar num indivíduo, assim, numa pessoa.
Amém. ou 2 pessoas, ou um grupo de pessoas. É bem legal, Isso é cara. muito importante. Quem comentou sobre isso, sobre público, né? E sobre que a gente tá. Vocês trabalham muito com isso, né? Com o público. Foi o Manga, né? O Manga conversou sobre isso com a Pô, gente. grande Manga. O Manga. Reverendo Manga. Ele falou sobre a habilidade que ele desenvolveu de fazer o culto, o louvor, para 100 mil pessoas, ou para 2 pessoas, ou para Ok. uma pessoa. Uhum. Então, é essa intensidade, entender que no macro Uhum. tem pessoas que vão ser atingidas, ou só uma pessoa, ou no mínimo Isso. vai também ter pessoas recebendo aquilo dali. Então é muito, muito forte isso daí que você falou. É verdade. Já falando da internet, a internet ela tem esse lugar, né? É. Hoje no meu canal no YouTube nós estamos mais de 120 mil inscritos. Então, óbvio que o YouTube não entrega isso tudo, mas ali tem uma galera Tem. ouvindo. Sim, com É. certeza. Tem alguém que parou para assistir, entendeu? Então, assim, você ter essa proporção de como é que fala? De ter um número grande de pessoas assistindo. A gente não tinha isso quando eu comecei. Era só evento mesmo. Isso aí. Não tinha. A internet faz isso hoje, mas o que se fazia era os eventos públicos, a aglomeração. Total. Né? Só quando juntava gente que você E tinha você esse tinha dimensão momento daquilo. de você falar, entendendo que eu tô falando para um grande número de pessoas. Hoje, a gente sabe que agora o Meló tá atingindo um grande número de pessoas. Amém, irmão. Apesar de estar só Amém. nós 3 aqui dentro real. dessa sala. Exatamente, Os 4, exatamente. Bruno É tá real. aqui também. Mas vai atingir um montão de gente. É Amém. isso. E tu curte, mano? Você curte cantar, você curte ter sua vida baseada em ministério e ministrar em igreja. Hoje, nessa conversa, tu curte? Ou em algum momento tu fala assim, eu projetei algo diferente, eu amo fazer, mas se fosse de tal jeito fosse melhor. Uhum. Eu não sei fazer outra coisa além de me comunicar, e isso também através da canção, né? Eu fiz seminário de teologia, estudei, não com a pretensão de ser pastor, não sou pastor. Eu sou um obreiro na minha igreja, Uhum. sirvo na minha igreja, participo ali da galera dos voluntários e no Ministério de Louvor. Então, assim, hoje o meu contexto de vida, assim, tudo é por isso, né? É isso. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E, você curte pra caramba. É o lugar onde você vê um brilho nos meus olhos. Se você me vê ministrando, falando no altar para 2 pessoas, ou para 100 mil pessoas, para 1 milhão de pessoas, como o Promise já tocou numa marcha para Jesus lá em São Paulo, para 2 milhões de pessoas. Muita gente, né, cara? Recorde total. Cara. Então, assim, você vê o brilho nos meus olhos. A minha esposa fala que tem um brilho diferente na hora que eu tô pregando, que eu tô liberando uma palavra, que eu tô me comunicando. Eu amo fazer isso, cara, literal. Não me vejo fazendo nenhuma outra coisa. Talvez alguma coisa relacionada à comunicação. Eu até fui gestor de uma empresa que trabalhava com questões financeiras e eu gostava porque eu conseguia me comunicar com o cliente. Eu era consultor também, então a gente, além de cuidar da carteira, a gente tinha a coisa da relação, né? Sim. Então, o que marcava o cara não é nem a consultoria financeira, era o papo. Eu adoro papear, adoro conversar. Cara, isso é incrível quando você identifica o seu talento, o seu dom e vive disso, sacou? Isso é incrível. Mas ao mesmo tempo, eu não tô falando de você, agora eu já tô falando de mim, que em mim bate um negocinho às vezes. Dá um exemplo, eu sempre soube que eu ia trabalhar com comunicação. Sempre soube. Isso aqui é o que eu amo fazer, irmão. É o que eu amo fazer. Mas ao mesmo tempo, quando eu penso em fazer outra coisa, eu falo assim, cara, eu preciso me movimentar pra ganhar uma grana, pra, sei lá, fazer alguma coisa da vida, aí minha cabeça vai pra comunicação. Então, às vezes isso me dá uma travada, eu falo assim, cara, por que eu não penso em outra coisa? Por que eu não vou fazer outra coisa, sabe? Assim, porque, sei lá, de repente eu poderia estar fazendo comida e tá arrebentando dinheiro e felizão. Só que quando eu vou pensar num projeto novo, caraca, eu vou fazer um podcast. Não, mano, eu vou fazer um vídeo. Não, cara, eu vou viajar e vou fazer um vlog. Vou começar a criar uma coluna e vou começar a escrever. Sempre a comunicação, mano. Isso às vezes me dá uma irritada. Real. Se eu disser pra você que isso nunca me irritou, né? Ainda mais quando se trata de questões financeiras, cara, muito. Só que tá tudo me é a zona que só vai pra ali. Tem que ter alguma coisa. É isso. Exatamente. E aí cabe a mim obedecer. Isso é o chamado. E é isso, é o chamado e o propósito, né? Aquilo
que você vive e respira isso, né? Dá pra ver isso. Só na sua fala, realmente o brilho no olho vem na hora quando você fala sobre eu isso. adoro, cara, eu adoro fazer o que eu faço, as canções. Eu sou muito do contexto, né? Quando eu tô cantando uma canção, eu lembro de como ela foi gerada, o lugar, o momento. Eu sou muito assim, eu sou muito o cara de olhar pra história de alguém, sabe? Sabe, cara, eu tô fazendo isso aqui hoje, isso pode mudar a vida desse cara. Tem pastores hoje, a gente não é velho, né? Mas tem pastores hoje que são pastores porque um dia me viram ministrando e voltaram pra Jesus, brother. Uou. Cara, olha isso. Esses dias eu tava no Ceará, um cara chegou pra mim e falou: Cleve, hoje eu estou dirigindo uma igreja, pastoreando uma igreja, e não é fruto de divisão, essas igrejas de divisão, não. Sim. Eu passei por todo um percurso. Eu fui no seminário, estudei. Cara, mas eu tava naquele dia, naquela ministração que eu não me lembro, onde eu fui no altar, eu deixei lá mesmo meu cigarro de maconha. E eu era um cara desviado, deixei meu cigarro de maconha no Uou. altar quando você tava cantando, na época do Promise. Você tava cantando. E eu me converti, eu voltei pra Jesus, e a partir daquele dia eu me converti de fato. E me apaixonei pela palavra. Cara, eu ficava assistindo os seus vídeos pregando, DVD. Eu tinha 11 DVDs de pregação. Acabou que eu Sim. nem subi isso pro YouTube, não tem isso no YouTube. Eu Caramba, até tenho esses entendi. DVDs. 11 DVDs de pregação, de mensagem. E esses DVDs, ele tinha todos eles, eu ficava assistindo e vendo a maneira apaixonada como você pregava. Eu comecei a me inspirar nisso, hoje eu tô aqui, cara. Tem noção do que é isso, brother? É, rapaz. Cara, isso tu não tem preço, sabe? Então, assim, eu entendi o porquê toda hora me puxava. Cara, me dá um café desse aí, velho. Agora, pô. Um cheirão. Aí, o perfume do café é um troço absurdo. Estamos no Milocast, é isso aí, gente. Podcast. Sirva-me, Filipão. Ô, Cleber, eu vi tu tem Caramba, eu esqueci o nome do projeto, Aí. do álbum talvez, mas tem algumas músicas suas que você conta o seu testemunho, você conta a sua Sim, história no o final. meu livro, né? Irmão, Chama Audio Bless. eu achei animal. E olha Irado, só né? como é que são as paradas, porque nessa parada de sempre Passa a minha doce. de sempre pensar em projetos novos que tem a ver com comunicação. Irmão, eu tô pensando um tempão e falando assim, mano, o que eu posso fazer? Eu amo escrever, né? Eu tenho algumas poesias e tal. Maneiro. E aí eu falei, cara, será que dá ruim de eu pegar minhas poesias, colocar um BGzinho e falar, sabe? E botar isso no Spotify, nas plataformas. Rola Aí muito. hoje eu fiquei vendo você contando suas histórias, eu falei, mano, talvez role, hein? Porque antes de escutar Rola você, muito. eu vi o César Belliene também fazendo uns raps e tal, só que mais falado, né? Não cantado. Eu falei, cara, que Aquilo ali é um maneiro. livro meu, chama Deus que Surpreende, autobiográfico, só que tem uma mensagem intrínseca nele ali, agarrada nele ali, que eu falo sobre, depois de Atos 2, dois caras super diferentes estão subindo juntos e eles só sobem porque aconteceu Atos 2. A Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos. Inclusive, essa mensagem que eu preguei no dia do caô que deu lá no negócio. É mesmo? É. Caramba. Pedro e João subiam juntos e eles estão indo buscar a Deus às 3 da tarde, um sol para cada um naquele dia na Judéia, Uhum. quente pra caramba. E os caras, depois de terem vivido uma experiência absurda em Atos 2, porque para mim o derramar do Espírito naquela festa de Pentecostes foi incrível, mas o mais Sim. incrível é que logo depois Pedro, iletrado, ministra uma palavra e mais de 3.000 almas se Uou. convertem a Jesus. Que experiência incrível, absurda. Esses dois caras, cheios do Espírito, depois de Atos 2, estão em Atos 3, vivenciando uma subida. Subiam juntos para a hora da oração. Eles estavam indo buscar mais a Deus, ou seja, vamos manter acesa Isso essa aí. chama. Aí eles encontram com um brother que está há mais de 30 anos. Estou falando já um pouco do livro. Sim. Está há mais de 30 anos ali e ele era carregado pelos seus amigos até ali. Quando eu comecei a pregar, olha o que eu falava. Eu não sabia nada, né? Eu falava assim, irmãos, que amigos eram esses? Ao invés de colocar o cara pra dentro do templo, cuidado com os falsos amigos. Porque tem gente que quer ver você bem, mas não quer ver... E os podcasts, os cortes, adoram isso aqui. Pega esse corte aqui. Tem gente que quer te ver bem, mas não melhor do que ele. Que melhor... Tá, atrapalhou o meu corte. Peraí, Na moral, Evandro, atrapalhou o meu corte.
Atrapalhou o meu Agora, corte. vamos fazer de novo. Vamos lá, porque Recapitulando. tem Vamos lá. gente, Filipão, é o seguinte, Filipão. É Rebobinei o a fita seguinte, aqui. Evandro. Tem gente que quer te ver bem, mas não quer te ver melhor do que ele, cara. Cara, que corte, hein? Segura, pai. Cara, e eu jogava essa na hora da pregação. Irmão, cuidado, Deus vai, faz assim com as suas mãos. Deus vai afastar os falsos amigos da sua vida. Aí me dava mistério. Só que você vai estudar o mínimo, você vai jogar no Google. Você entende que quem era aleijado, quem tinha alguma deformidade, não podia entrar no templo. Era impedido. Era impedido. Pronto, Filipão. Fala, pastor, Filipão. Era impedido. Então, pera. O que era ruim na minha concepção, caraca. Aí eu falo no livro. Cara, até quem não tem nada, sempre vai ter alguém. Deus vai colocar alguém. A Bíblia diz que ele era levado ali há 30 anos. Ele era colocado ali. Então tinha alguém que ajudava o cara, brother. Mas esse alguém era impedido de seguir em frente. Esse alguém era limitado pela lei. Sacou? Sim. Pegou? Pegou a chave? Ele era limitado pela lei de colocar o amigo dele um pouquinho mais pra dentro. Vai pro templo. E ele tá ali, pedindo esmolas. Alguém ajudou ele. Ele não era tão não benquisto assim. Ele era quisto. Alguém levava ele, alguém carregava ele. Ele era colocado ali. E ele vê Pedro e João subindo. Porque depois de Atos 2, e só por causa de Atos 2, esses dois caras tão diferentes conseguem caminhar juntos. A gente tá falando de Pedro e João, cara. Eu vi que vocês são a mesma vibe. Sim. Mas Pedro e João não eram a mesma vibe. A gente tá falando de Pedro, um cara que andou por sobre as águas, que cortou a orelha do cara, que na real ele queria furar o bucho. Ele não queria cortar a orelha. Tu acha que ele mirou na orelha? Ele mirou no bucho, irmão. Só que o cara deu... Exatamente. Deu uma de Matrix, tá né? maluco. Aí cortou a orelha. Pedro Malco ficou sem pegada orelha. forte. Essa balançada é da época de Promise, Esse né? aqui é, isso aqui é, e eu me orgulho tanto disso, irmão. Daqui a pouco a gente vai atravessar isso daí. A gente vai voltar Evandro nisso está daí. seco. Está sedento. Evandro está seco por essa pauta. Meu A gente Deus, vai chegar aí. calma. A gente vai chegar A gente aí. vai- Fica Calma calmo. teu coração. Calma. Ih, não pode cantar. Ih, eu ia puxar. Mais um segundo, você sabe que tirava. O strike vem, você nem sente. O strike vem, você nem sente. YouTube, nós te amamos. Oi. Ai, caraca. Bicho, o que eu tava falando? Cara, vocês me cortam. Do Pedro. Ah, Pedro e João que eram Pedro e João diferentes. de- Cara, diferente. uma vibe diferente, cara. Porque esse Pedro era o cara que caminhava sobre as... Joãozinho, velho, ele se auto-intitulava o discípulo do amor. Ele mesmo, no evangelho que escreve sobre Jesus, assinado por ele, acho que o discípulo a quem ele muito amava. Era o cara que falava assim, cara, eu reconheço o amor dele. João foi batizado pelo amor de Jesus. Que horas? Jesus lava os pés de todo mundo. Eu falo assim no livro. Jesus lava os pés de todo mundo e João vê ele lavando os pés de Judas. João tá na mesa e Pedro, sabendo que João era mais chegado, diz, pergunte a ele quem há de traí-lo. A leitura que Pedro faz é de que João sempre senta perto, João tá sempre perto. Cara, João tem um negócio ali. João tem um negócio aí. É. Pedro, Tiago e João. Tudo bem que eu tô no time, mas João é João. João foi batizado com as batidas do coração de Jesus. O único cara. Você já parou pra esquece. refletir nessa parada? O cara desce. Se tivesse um fundo musical, agora ia ficar lindo essa parada. O cara desce a cabeça no ombro, perto do peito. E o que o cara ouve, irmão? Quando que tá ali tão silêncio? Ele ouve as batidas do coração. Que experiência impressionante a de João. Ninguém teve. Ninguém. Esse Pedro caminhou sobre as águas, ok. João ouviu as batidas do coração do mestre. Amém. Cara, isso é louco, irmão. Enquanto o coração dele batia, João estava convicto. Ele vai morrer, mas vai ressuscitar. Ele tem um lance totalmente diferente nesse cara. Brother. Valeu a né? pena ter seguido esse cara até aqui. Ele lavou o pé de todo mundo. Até quando Pedro disse que não precisava lavar os pés, ele disse, se eu não lavar o seu pé, e aí Pedrão, exagerado, diz, me dá um banho. É sobre esse João. Aí esse João, amoroso, carinhoso, que ouve as batidas, está andando agora com Pedro junto. Isso aqui é dar rolo, irmão. Os caras iam bater cabeça. Eu imagino Pedro assim, brother,
Vambora, você tá lento demais. Que agora não. Pô, agora irmão, na tem uns- moral, você é muito sentimento, hein, irmão? Exatamente. Pô, vambora, irmão. A gente tem que ter focado, Acorda né? pra vida, irmão. Exatamente. Bora. Peraí, cara. Pô, tem que amar as pessoas, tem que amar Exatamente. o mundo. Essa é Olha a a leitura. Aí eu natureza, falo olha o que sobre Deus isso criou. no livro. Maneiro. Depois de Atos 2, que os caras são tão cheios do Espírito que decidem, mesmo sendo diferentes, caminharem juntos. O livro é muito legal. Cara, a tua ideia é boa, hein? Irado. A tua ideia de falar sobre os poemas e tal. Pô, pensa nisso. E agora o Spotify é super acessível. Isso, né? isso. Eu tenho algumas passagens. Eu posso ler um texto meu pra Lê, você, por mano? favor. Eu tenho algumas passagens da Bíblia que me chamam muita atenção, assim, né? Maneiro. Jesus na cruz, quando pede pra Deus perdoar todo mundo, é uma parada bizarra pra mim. E Jesus lavando o pé de Judas é uma parada assim, mano, Irado, né? É, isso aí. esquece, para tudo que... E foi de todo mundo, né, Filipão? Não É. chegou no dos Judas, ele falou assim, não, cara, esse cara vai... Não, ele lavou. Mesmo paninho. Mesma... E lavar pé naquela época era um outro bagulho, né? Estranho. Como você falou, eu penso muito nessa sistemática do ambiente, do Pedro falando com o João, esse clima cinematográfico, sabe? qual é? Claro. Ambiente, atmosfera, Claro. só o barulho da água, né? Porque não tem... Nesse ambiente não tá falatório. Não tem. Cara, como que é isso aí, cara? Não tem vizinho com Não funk tem, alto. Não tem. Nada É um ambiente. ruído, é um ambiente. E eles sabem que estão participando de uma história diferente ali, né? Brother, tu já viu The Chosen? Já, Sim, incrível. o Bruno me apresentou, cara. Incrível, total. incrível. Bruno me apresentou. Eu tô esperando essa cena. Vai ser lindo. Que irado, hein? Vocês estão esperando. Vamos... Por favor, colaborem com o The Chosen. Cara, tô esperando o terceiro episódio, a terceira temporada assim, igual um doido. Mais do que Stranger Eu preciso Things. terminar... E eu tava 3 É mesmo? anos esperando Pô, Stranger irmão, Things. Stranger Things, Foi a irado. quarta temporada... É. Esquece! Eu tava 3 vi anos tudo esperando. alucinadamente. E eu achei irado! Pô, mas isso é uma sacanagem, né? Eles É. 3 anos produzindo, aí vai Evandro. Vai Um dia! Ele acaba com tudo. Os produtores estão assim, que Mas sacanagem, posso velho. te falar? O On Demand é isso aí, velho. Aí, O On Demand, o cara assiste em um dia a parada toda. é isso aí. Vou ler o texto aí. Eu preciso... Cara, eu escrevo num caderninho. Eu tenho um caderninho, né, cara? Que maneiro. Ah. Então eu preciso, na verdade, atualizar... Desculpa, tio, eu sei que o podcast é de vocês, o Melódia de vocês, mas tu fala, cara, tu fala pra jovem, tu ministra. Pô, mano, eu... Olha aí, agora começou. Volta aí, Evandro. Que Deus me Gabinete. mostrou. Deus me revelou nomes. CPFs. Vou falar teu CPF, hein? 110. Vou começar aqui. Vai, mano, manda aí. Ai. Isso aqui é um pouco contexto da... Acho que da nossa infância, né, irmão? Sim, total. É porque aqui é Nova Iguaçu e tal, mas da nossa infância, em que eu escutei seu testemunho, inclusive no Spotify, tu contando alguma coisa Irado. da época de Boiúna, que tinha que pegar ônibus de jaleco, né, mano? Irado. Fiz muito isso, né, mano? Não tinha dinheiro pra nada, né? Dava o golpe no ônibus, né? Minha esposa também estudou o ensino médio todo na base da Eu não carteirinha sei da se vocês Fitec. passavam isso. O ônibus não parava pra mim, não, às Não vezes. parava. Cara, Era chato. pra mim parava porque o ponto que eu pegava geralmente tinha muita gente, mas né? isso, Não era isso é só... sapiência, né? Isso aí tem toda uma manha. Uma manha do carioca, né? Então, mano, isso aqui eu tava num momento muito de bad trip, que eu tava cansado. Porque assim, a gente que vem dessa realidade, a gente teve que lutar muito, né, irmão? Essa é a realidade. A gente teve que batalhar muito, romper muitas barreiras, porque eu ia ser o moleque que ia morar em Nova Iguaçu pra sempre. Eu ia ser o moleque que ia ficar tomando cervejinha, que não ia ter a faculdade. Eu fui o primeiro da minha família a ter faculdade, sacou? Então eu era um molequinho que sempre teve que ser forte, irmão, pra eu conquistar tudo. E olha que eu nem tenho tanta coisa, mas eu sempre tive que ser muito forte. E aí me bateu uma parada que eu falei assim, mano, eu tô cansado de ser forte, irmão. Porque a minha vida inteira eu tive que ser forte, sacou? Aí eu escrevi esse texto aqui. Que fala assim, ó. Levanta, garoto, enxuga essa lágrima. Não seja fraco, levanta a cabeça. Assim, quem sabe, com sorte, você pode deixar de ser forte. Engole esse choro, garoto. Apanhou? Bate de volta. Caiu? Finge que não tá doendo. Esse mundo exige revolta, ninguém pode saber que você tá sofrendo. Vai trabalhar, garoto. Sonhar é pra quem tem grana. O negócio é pagar as contas. Depois, lá na frente, com sorte, você pode deixar de ser forte. Releva, garoto. Segura essa opinião, garoto. Vão achar que é carência, vão dizer não. Eu errei aqui, calma aí.
Releva, garoto. Segura essa opinião. Vão achar que é carência. Vão dizer não. Continue obedecendo. Ninguém pode saber que você tá sofrendo. Emagrece, garoto. Compra um carro, garoto. Se converte, garoto. Não faz isso, garoto. Se alinhe, garoto. Obedeça, garoto. Assim lá na frente, com sorte, você pode deixar de ser forte. Caraca, velho. Maneiro, velho. Tava meio cansadão, sacou? Tipo assim, pô, não tem que ser forte o tempo todo e tal. Aí a minha ideia é pegar esses Cara, textos incrível. com um BGzinho, com uma leitura mais lenta, Tá né, e tal. maluco, tá maluco, Colocar Filipão. isso. Vai dar, esquece. Tá maluco, Best-seller. Filipão. É. Que isso, Mas enfim, Evandro. né? Glória a Deus, brother. Amém. E são muitos desses? Tem um Eu bocado, tô por aí, mano. cara. Tô sem letrista, É. Aí, ó. faço umas melodias. Pô, mano, eu já tentei escrever música, eu não consigo, cara. Então é porque precisa ter alguém com você. E aí? Olha ei. aí. Eu tenho um projeto chamado Inspirados pelo Céu. Somos 101 compositores. Eram 600. Aí foram passando algumas etapas, alguns crivos. Tem gente que não aguentou, processos de leitura. E eu fui diminuindo, somos em 101. A nossa ideia é... A gente quer entender o que o céu quer ouvir. A gente quer entender o que o céu quer dizer. A gente quer trabalhar com essa linha de sensibilidade. Nós não queremos escrever qualquer coisa. E tá fluindo pra caramba. A gente que fala legal, sobre cara. composições que cooperam. Você me manda, eu sou o mentor ali com eles, né? Toda a minha bagagem de composição. E aí ele me manda uma letra, eu vou pensar sobre ela, orar sobre ela junto com ele. E aí eu coloco a melodia, a gente coopera, a música vira nossa. Eu quero até o final do ano lançar mais canções eu posso estar dando uma ideia aqui pra alguém de $1 milhão, mas ela é minha, tá? Eu quero parar de lançar tanto cover, cara. A gente vive num tempo onde a galera lança muito cover. Muito E eu ainda acredito que existem coisas inéditas no céu. Eu creio Pra nisso. gente lançar. Amém. Então, creio eu nisso. tô com uma ideia, preciso fechar com um produtor que tope isso. Porque nada é barato, né? Então, É. eu quero lançar 2 canções inéditas por semana. Caraca, mano. Só que é claro que ela não vai ter uma roupagem, vai ser um piano e voz, um violão e voz, um batera com piano e voz. Sim. Essa é uma coisa mais enxuta. Mas essa é a ideia, cara. Tem gente lá que a vida do cara é musicalizar poema. Ele pega da mulher dele, a mulher dele escreve poema e ele põe a melodia. Irado. E fica lindo. Eu tô contigo, tô por aí. Me liga. Irado, glória a Rapaz! Sério, Conexões, hein? Eu tenho muitas Revelando- composições com o Bruno, cara. O Brunão tá aqui, né, Bruno? Fala alguma coisa aí, Bruno. Vamos falar da parte triste da sua vida, mano? Bora. Boy band. Olha só! Qual é? Tu viu como é que ele entregou? Qual é, mano? Eu achei que ele fosse falar da... Na real é o seguinte, teve... Tu viu? O Filipão tá Ele chocadaço. Cara, Brunão, sabe por quê? Bruno, tá chocado. Isso, Mostra pelo lá, amor de cara. Deus. Ai, né? mó esculacho. Aqui no Rio a gente Sabe por fala quê? isso. Mó esculacho, Mó irmão. esculacho, na moral. Mó esculacho. Porque o cara tá amargurado, hein? Já orou hoje. É brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Né? Cara, o ano era 1998 Olha. pra 99. As boy bands estavam estouradas. E alguém teve uma ideia. Alguém falou assim, cara, essa molecada que tá seguindo... A galera crente tava seguindo essa galera. E, pô, cara, era muito complicado. Porque rolava um lance de idolatria mesmo, sacou? Total. Uhum. E alguém teve uma ideia, cara. A linha musical é incrível. A ideia dos caras é maravilhosa. Só que eles não têm nenhum impacto pra Deus em relação. É muito amorzinho. E tinham letras que eram muito nada a ver, Uhum. sacou? Não, e mexendo com o sentimento do jovem. Total, né? Que total. é nessa hora aí é que forma o caráter, né, irmão? Exatamente. Pô, já era. E aí, Filipão, o Marlon, a quem eu sou muito grato, Sim. o Bruno participou com vocês aqui do Miló, Sim. e ele deve ter falado muito sobre isso, né? O Marlon teve esse insight. E que eu acredito que foi do céu. Ele não é um cara tão assim, né? Tão espiritualzão e tal. Sim. Mas eu acredito que foi o Senhor que deu essa revelação pra ele. E aí ele começou a fazer teste nas igrejas pra saber. E aí encontrou o Cleve da Boiúna, né? E como que foi esse teste? Ele estava procurando uns rapazes que cantassem, que tivessem a ideia também de ir pra frente dançar e tal. E que fosse gravar o pop real, pop raiz, aquela coisa bem Backstreet Boys, Sim. NSYNC. Uhum. E eu vou falar, cara, um grupo vocal, sabe? Se a gente for analisar tecnicamente, era muito maneiro pra época, sabe? Sim, com Os caras que certeza. abriam voz e tal. E ele foi nessa levada. O pop dos moleques. Que aí tinha esses requisitos. O cara tem que cantar,
tem que abrir voz, tem que estar disposto pra frente, aprender a dançar e tal. Essa é a minha leitura, não sei como é que foi a do Bruno. E aí foi me apresentado isso. Na época, quem disse pra mim sobre o Marlon não me falou que era boy band, não me falou nada, não me falou que era uma banda que ele tava querendo formar de rapazes. Sim. O cara só falou assim, ó, tem um teste lá pode falar o nome da gravadora aqui? Pode, Claro. lógico. Lá na MK Music com o Marlon Site do Cad Singers. E na época, o Cad estava passando por vários processos. Sim. E eu era o menino da boiuna. O menino de um lugar, e eu achava que o universo era boiuna, Jardim Boiuna. Eu falei assim, caraca, velho, será que é a minha oportunidade de entrar pro Cad Singers? E tu foi lá pra São Cristóvão? Vocês lembram, Cat Singer é meio Cad soul, não Singers? é? Nem Black Music eu tô viajando? Black, tinha um R&B, Black, Ah, eu tô só ligado. que era a banda A vocal, banda era o vocal. lance vocal. Esquece, Os caras, esquece. 3, 4, eles abriam um vocal aqui na tua Meu frente. Deus tu do ficava céu. assustado. Impactante. Busquem aí, gente, Cad Singers. E pra época, pro contexto, esquece. Eu falei, velho, será que eu vou ser chamado pra cantar no Cad Singers? Eu fui com medo, mas fui. Peguei o ônibus, fui pra lá em São Cristóvão. Saí da Boiúna e fui pra São Cristóvão. São Cristóvão. Nunca tinha ido pra São Cristóvão. E agora é entrar Rua Haroldo de Oliveira, E o nome da rua. pra quem não sabe, Jacarepaguá, Era Montevidéu, né? Agora é Montevidéu. Zona Oeste pra centro é uma contramão, né? Pô, E não nem fala. tinha metrô na Barra. Não tinha. BRT podia continuar sem ter existido, mas Eu tudo peguei bem. ônibus até Madureira e fiz aquele processo. Aham. Cheguei lá em São Cristóvão. Só que eu achei que, pô, eu ia entrar no estúdio. Pô, eu achei que Ele chegou ele ia com- botar Exatamente. fone. E aí tu E ia o Marlon ficar... era o Marlon. O Marlon era uma figura. Isso. Ele era um personagem pra mim, um cara que eu admirava pra caramba. Eu vi os clipes. A postura dele também é diferente. Ele é serião. E, tal. Serião, é. E pra época, então, aí eu cheguei sem ter a gravadora, sem ter um menino, né, cara? 15 pra 16 anos. Sentei. Aí, daqui a pouco, o Marlon ainda não chegou. Você espera aí. Aí eu esperei. Daqui a pouco pinta ele. Americano. Total. Gringo Estilão, total. 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 Aí já entrou, eu já imaginando ele fazendo as firulas. Porque ele foi o cara, junto com o Álvaro Tito, junto com o Jairo Isso aí. Bonfim, que trouxe as firulas pro Rio de Janeiro. Aham. Ninguém fala. E antigamente era firula, não Pirula, era melisma. Não era melisma, não. A galera melisma é hoje. É, E ele exatamente. ainda evoluiu na época dele. Não sei se o Bruno tá aqui pra dizer se eu tô mentindo ou falando a verdade. Evoluiu de firula pra frase. A gente falava frase. Sim, frase. Que frase, instrumento, você faz uma frase no instrumento. A gente pensa, frase, instrumento. Exatamente. Costura, né? Ah. Isso pode, né? Isso pode. né? Pode. Só pode. isso. Pô, empolgadaço. mandei, Posso levar o violão? Não. Seco. Seco? Ele foi seco no, É, no muito WhatsApp? seco, muito seco. Ele falou... Cara, é Isso, impressionante Jesus. como as redes Vamos sociais. Fazer um protesto. Vamos. Caramba, meu Como o Deus. WhatsApp pode deixar a É, pessoa que vacilo, fria. eu não admito Qual é, isso. mano? Qual é, mano? Cara seco. O cara que responde não. Aí eu botei seco. maiúsculo, exclamação. Poxa, que Marlonzão entrou e sentou comigo no lugar ali onde estávamos mesmo e falou, canta aí. Aí eu comecei a cantar uma música que eu não posso cantar aqui, do Marquinhos Gomes. Posso falar o nome dele? Você É, cantar, ele mano. para. Que Que isso? vacilo. Ele para. Cara, canta, a tua voz é assim? Aí eu, nesse tua voz é assim, eu disse, cara, não tá gostando. Eu falei, não, eu tô rouco. Não tava nada. O meu timbre é rouco. Aí ele, pô, tua voz é assim, canta aí, faz alguma coisa da tua alma. Aí eu fechei o olho, meu irmão. Cantei outra canção do Marquinhos e soltei com toda a minha intensidade, achando que eu ia entrar no, no Cádiz. E soltei, irmão. Quando eu olhei pra ele, ele tava feliz, sabe? Ligou, pegou o telefone, ligou pro Gil e falou, cara, achamos o outro cara. Assim mesmo. Mal sabia o BO que ele se meteu, porque eu era um cara novo, extremamente inexperiente, não sabia abrir voz, eu só sabia cantar com a alma. Sempre fui o cara emocionado, sempre. Tem uma história minha, a primeira vez no estúdio, que eu entrei, eu tava tão emocionado e tão nervoso, que eu cantava, quando não apertava o REC, né, pra gravar, eu cantava super bem, mas era só o cara falar, agora tá gravando. Eu desafinava, a nota subia, cantava tudo errado. Aí o Wagner Carvalho falou, Cleve, pega essa caixa aí, caixa de bateria, pá, pega essa caixa, segura ela. Ela vai te ajudar na ressonância. Mentira, tudo mentira, só pra questão do psicológico. Caramba. Cara, eu peguei, agora fecha o olho aí, cara, apaga a luz,
com essa caixa na mão, você vai ouvir melhor a sua voz, você vai cantar. Mano, eu chorei, cantei. Foi, se eu não me engano, foi o Pai Segura Minha Mão. E momentos que eu gravei com a caixa pesada, uma da Audrey, aquela grande, pesada na mão, cantando. E fluiu pra caramba, as lágrimas caindo na caixa. Ele é As muito lágrimas- cinematográfico. Ele é muito cinematográfico. Muito, eu tô Cleve- imaginando a cena, eu tô imaginando a cena. A lágrima é roteirista, batendo. é roteirista, tu não Calma sabe. Calma suando. com isso, Filipão, Caramba, calma. cara. Ah, é real. Tu pode fazer um Temos uma- roteirinho aí. temos- Ah, temos- Não, e roteirinho ele de tem uma cinema, emoção, de né? teatro. Tem uma emoção. É. Lágrima caindo na É. caixa e tudo. Cara, ressoando e aí o os, som. e os caras me zoando muito na técnica. Cara. O microfone, o talk fechado, Sim, talkback fechado. Então, e eles rindo pra caramba. eles rindo muito lá e a luz apagada e eu cantando. Foi o melhor. O Bruno lembra disso, né, Bruno? Fala aí, Bruno, lembra? E, cara, eu era muito. Eu tinha problemas muito sérios com questão de baixa autoestima, né, cara? Que eu venho de uma família onde existe até hoje relacionamento abusivo, né? Então, eu era muito colocado pra baixo. Então, eu me sentia assim. E o lugar do Promises, o lugar de banda, né? Foi um lugar muito especial na minha vida. De caras que acreditavam em mim quando eu não acreditava. O Bruno tá aqui, ele Que legal, falou, cara, cara. você vai conseguir, brother. Esse lance do jaleco é bem pesado pra mim, sabe? Porque eu não tinha grana, meu pai não acreditava, meu pai não... Ele até deixava eu ir, mas ele não me investia. E eu não tinha dinheiro pra ir. E aí eu botava o jaleco, sabendo que, pô, isso é erradão, né? Vou tu dar calote, mas eu tinha que dar. isso, irmão. Não Ou é era certo, isso, Filipe, você é Filipão debochadaço. Não, é certo. Aí É eu o que dava botava... pra fazer, Só que né, era o mano? seguinte, Irmão, tinha- posso te falar um negócio? Quando tá na pele, não dá pra coisar, irmão. Ah, tá. Pensei que você tava sendo debochado. Pensei que você tava me zoando. Pensei que você tava zoando. Mano, sem grana. E aí, tinha dia que o jaleco não tava dando pra usar. Eu tinha que usar a camisa, né? Sim. E aí eu colocava a camisa, eu ia. O Bruno veio saber disso depois, inclusive, começou a me ajudar. Eu morei na casa do Bruno durante alguns anos. Casa dos pais dele, que foram meus pais. Caramba. Literalmente. Que irado, Porque eu não tinha grana pra voltar pra casa, cara. Aí o Bruno falou, cara, fica aí. Pô, Ele mas não era sabia. Itaguaí? Era Itaguaí já? Não, não. Ah, já falei, cara, era melhor Vila continuar da na Penha. Boiúna, né, mano? Era Vila da Penha, Vila da Penha. O Bruno não morou em Itaguaí. O Bruno teve uma coisa com Itaguaí, mas ele não morou em Itaguaí. Agora, posso te falar, velho? Por vergonha, né? Eu sabia que tinha todo um contexto de explosão, a Promises. E o que eu fazia? Eu pegava, parava numa padaria antes da casa do Marlon. Eu falo isso no livro. Aí eu tirava a camisa, dobrava, colocava dentro da mochila, colocava uma outra camisa e chegava no ensaio. Então, pra galera, ainda tinha o cabelo enroladinho, pintadinho, tava tudo certo. Pô, velho, passava às vezes com muita fome. Eu chegava lá com fome. Medo, né? Literalmente. Meu Deus. Você tá com fome, Cleve? Cara, não. E aí não comia e tal. E depois eles começaram a perceber. E eles começaram a ser benevolentes comigo, me abençoar, sacou? Sem que eu precisasse pedir. Caramba. Mas eu tava muito... Pra eu conseguir fazer as vozes, era muito difícil, porque eu achava que eu não ia conseguir, cara. Isso me travava. E os caras, não, Cleve, você vai conseguir, cara. Levanta a tua cabeça. Então tinha esse contexto Que da irado. baixa autoestima, sacou? Que amizade linda, hein, cara? Mano, cara, você não tem ideia do quanto isso foi Hoje, foi você, pra hoje você mim- tá curado com isso? Eu tô, cara. De vez em quando bate uma bad, assim, de querer me comparar, né? E isso é um lugar muito difícil. Galera, por favor, você tem sua história. Não se compare com Mano, ninguém. é porque eu me E identifico quando muito. você Isso é um se negócio que eu compara luto com muito alguém, contra, Cleber. cara. Ainda mais no lugar onde a gente tá. Onde você tem uma história. Eu tô com 22 anos. Eu fico sempre me lembrando isso. Porque tem alguma coisa pra dizer em 22 anos. Só que tem gente que começou ontem e Isso já aí. tá pra frente. Aí se você se compara, cara, tu entra num buraco. O meu problema Exatamente. não é nem a comparação. Tipo assim, não me comparo. Eu tô me lixando pro que falam ou pensam de mim, de verdade. Mas a minha parada é eu desvalorizar o que eu faço. Aham. Tudo que eu faço, eu acho mais ou menos. Então a minha esposa fala assim, Evandro, tu manda bem, irmão. Você é escritor. Você é jornalista, sacou? Você é apresentador. Aí eu falo assim, não, mas eu sou apresentador de uma TV pequena, pô. Uhum. É uma parada tão surreal que tá tão dentro, sacou? É. Ela fala, não, Evandro, você é apresentador de televisão. Que quando eu me apresentava, eu falava assim, pô, mas eu sou apresentador de TV, mas, pô, é uma TV pequena. É. Não precisava, sacou? Eu fiz um trampo com o Filipão,
E aí o Filipão me apresentava e falava assim, pô, gente, isso aqui é o Evandro, ele é roteirista, ele é jornalista, ele é apresentador, jornalista e vai trabalhar com a gente. Aí eu chegava assim, né? O Filipão, isso aí é roteirista, apresentador, jornalista. Aí quando terminava eu já tava assim, opa, sou isso mesmo. Mas eu dar valor pro que eu sou é muito difícil. Isso tem a ver com a minha história também, com a infância, dificuldade, né? Da onde a gente saiu, exato. Os processos que vão acontecendo, as pessoas que Deus vai colocando no teu caminho vão te fazendo... Eu não acredito nessa história. Ainda mais quando se trata de desenvolvimento pessoal da noite pro dia. É uma construção. Com certeza. Está muito relacionado às pessoas que eu convivo, sabe? Até as feridas que eu tenho, os traumas que eu tenho. E a gente vai sendo liberto e curado. Eu venho tratando isso até hoje. Essa é a real. E precisa ser um exercício muito consciente, onde eu faço confissões para mim mesmo. Eu não sou isso. Eu fiz uma mentoria com o Dr. Augusto Cury. Ele fala da técnica do DCD. Duvidar, criticar e determinar. Quando você é aprisionado numa janela killer que ele trata, né? Ele é o cara que trouxe a ideia da inteligência multifocal. Todo mundo falando de inteligência emocional, o cara já falava de inteligência multifocal, que é de todas as inteligências, né? E aí ele fala muito sobre as janelas killer, né? Não tem como apagar uma janela killer, é um trauma. Você pode criar janelas lightnings, que são de luz, né? Onde você vai, quando uma janela killer te prender, essa janela lightning, ela vai pintar e você vai conseguir se libertar dali, porque são âncoras. E aí a técnica do DCD eu duvido disso. Quando eu tô preso, por exemplo, eu tô no elevador, e aí eu sinto medo do elevador. E aí eu confesso pra mim, cara, o elevador não cai. Não tem. Eu confesso, isso é um exercício. Ele diz que os sábios falam sozinho. Cara, como eu me achei, como eu me encontrei, porque eu me pego falando, você se pega falando sozinho? Pensando, eu converso comigo mesmo. Eu converso sai. Não, mas eu só não falo, mas eu converso comigo mesmo. O meu sai pela boca. Sai pela boca? Sai pela boca. Às vezes eu tô conversando com a minha mulher, fala assim, tá rolando aí? Não, eu tô falando comigo mesmo. E aí, quando o Dr. Augusto Cury apresentou isso pra gente na mentoria, eu fiquei louco, né? Eu falei assim, cara, eu sou normal, então. Porque ele fala que os sábios são aqueles que falam consigo mesmo. Você manda a informação pro seu cérebro. Porque aquilo que você diz, aquilo que você pensa é o que você é ou o que você vai se tornar. A Bíblia já falava sobre isso. Essa é a real. Sacou? Existe um versículo que eu não me lembro agora, que eu não sou tão bom em memorização, que fala sobre, se não me engano, em Provérbios. Acha aí, Bruno! Acha aí! Eu tô falando assim, parece que ele tá longeaço. Ele tá aqui do lado. Não tem um versículo em Provérbios que fala sobre isso? Pra tu jogar no Google, né? É aquilo que você pensa, aquilo que você acha sobre si, aquilo que você... E aí você se torna. Dá uma olhada nisso. Pô, ia virar um corte irado se eu soubesse. Mas vai virar. Mas assim, posso te falar? Quando eu percebi que... Aí o cara tá dentro desse elevador. Aí eu percebo, cara, eu tenho medo. Aí eu critico, eu duvido disso. Não vai cair. Aí eu critico isso. Cara, para com essa besteira, não vai cair. Aí eu determino, não cai. E aí você vai sendo curado. Só que é um exercício de dizer. Você diz. Você tem que dizer. Para quem tem muitos traumas. Não é só na mente, é só na dizer mente. também, falar, né? E a Bíblia já vem tratando sobre o ato de confissão há muitos anos, né? Jesus vira para eles e diz o seguinte: se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: sai daqui e lança-te no meio dos mares. Só que é o seguinte: todo mundo foca na fé. Só que se você tiver fé e não dizer, não acontece. Jesus está dando uma fórmula. Cara, tenha fé, mas diga, confesse. Às vezes para nós está faltando isso. Isso aí. Eu tenho fé, e seja lá qual for o tamanho dessa fé, mas quando eu absorvo isso e eu digo, pode se tornar realidade. O nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é fantasia da realidade, né? Então, quando você confessa, quando você diz, a possibilidade disso junto à sua fé se tornar realidade é gigantesca. Outro dia eu tava pensando sobre fé, tipo assim, até depois de uma conversa que eu e o Filipão a gente teve aqui e tal, e aí eu fiquei pensando sobre a fé, essa fé plena, sacou? E aí dentro de uma simplicidade, que geralmente quando eu penso em coisas assim, ou me ministra coisa, é dentro de uma simplicidade, sabe? Eu fiquei pensando assim, mano, como que eu posso entender essa fé que Cristo fala na Bíblia?
de forma que seja palpável pra mim, que eu entenda sem dúvida nenhuma. E aí eu fiquei pensando, mano, tipo assim, eu quero pegar esse copo. Eu não tenho dúvida nenhuma que minha mão vai sair daqui e pegar aquele copo ao ponto disso ser automático, sacou? Então assim, eu quando levanto, quando eu tô deitado, eu não tenho dúvida nenhuma que minha perna vai sustentar o meu corpo Isso ao é uma ponto fé, de você ser sabe, isso automático. é fé natural, Exato. é o automático. Então, quando eu tava orando e depois da conversa que a gente teve, eu fiquei pensando, acho que o Senhor ficou me ministrando isso, cara. A fé é uma parada tão real que você não precisa nem pensar, porque tu sabe o que vai acontecer, né, mano? Preciso viver nessa dimensão de fé, cara. Onde eu creio que ele vai abrir porta onde não tem porta. Eu creio que ele vai fazer o que ninguém tá esperando. E e tenho fé pra crer e vou alcançar. E quando você tá vivendo em fé, isso vira no automático. Cara, é muito forte. Voltando a falar da minha fase... da Promise, né? Promise. O momento mais triste era esse, cara. Quando eu voltava, abria a mochila, eu esperava os caras irem, né? Pra eles não me verem. Eles, durante muito tempo... Né, Bruno? Tá longe. Eles não sabiam desse BO. Eles não sabiam disso. E aí eu ia pra padaria de novo, entrava lá no banheiro, colocava a camisa. Quando eu colocava a camisa, você falou sobre o motorista. Quando você falou isso, doeu aqui, é um gatilho pra mim. Te deixava na pista às vezes. Eu falo isso no livro. Não, foi o Filipão que falou. Eu falei. Que o ônibus não passava direto. Mano, era muito de noite, né? Às vezes terminava, era tipo 6 horas da noite, tava escurecendo e tal. Aquela onda do horário de verão, horário de inverno. Sim, total. Aí eu tô de camisa de escola toda amarrotada, porque ficou durante o dia inteiro ali, a tarde toda. Eu botava a camisa de escola sem R$1 no bolso. E todo de camisa de escola num ponto deserto, Felipão. Eu não ia chegar em casa, irmão. E os caras estressados de pilotar um ônibus o dia inteiro, ele não vai parar pra você. É certo que você tá dando calote. Cara, e era a hora que eu chorava, mas chorava no ponto de ônibus sozinho, cara. Às vezes com fome, porque não falei pra eles, porque se eu dissesse pra eles, eles iam me abençoar. Caramba. E agora, sem hora pra chegar em casa, e quando eu chegasse em casa, eu ia tomar uma bronca lavada do meu pai, que ia dizer pra mim, que eu amo muito meu pai, mas ele dizia pra mim, cara, isso não vai dar certo, você não vai alcançar, esquece, vai procurar um emprego de carteira assinada, é melhor. Meu Deus. Tem um monte de cantor por aí, e eu ia chegar 10, 11, teve dia que eu fiquei no ponto de ônibus até meia-noite, e aí houveram situações de eu ligar pro Bruno e falar assim, Bruno, pô, me ajuda aí, deixa eu dormir na tua casa. Ele, porque, cara, eu não tô conseguindo chegar em casa, mas ele não sabia que era por falta de grana. Depois, ao longo do tempo, a gente ficou 7 para 8 anos juntos, eu comecei a falar pra ele, eu comecei a dizer pra ele, mano, eu tô sem dinheiro. Aí o pai dele percebia e me dava dinheiro pra eu ver os meus pais. Meu Deus. Cara, isso era louco, porque a gente ia na igreja, a gente ia ministrar na igreja, cara, a troco de CD, cara. Sabe? A gente é de uma época que era proibido falar de cachê, de oferta com a igreja. Não podia, né, Bruno? A gente é dessa época, onde que o pessoal reclamava para vender 20 CDs seus, e você mandava os CDs antes e eles devolviam 10. Sabe? A gente financiava as idas para a igreja. A gente financiava as nossas próprias viagens, gente. Financiava as nossas próprias viagens. A gente é dessa época. E o Promises, ele não estourou. A gente até ganhou alguns prêmios. A gente viajou o Brasil, mas não era aquela explosão, aquela loucura toda. Não teve isso. Dinheiro, grana, imóveis. Não teve isso. Não teve essa parada. Então, cara, por várias vezes naquele ponto, cara, eu me lembro quando eu passo lá com a minha mulher, é ali, tem o Norte Shopping, aí tem... Vocês sabem onde é o Norte Shopping? Tô ligado. Aí tem uma ruazinha, tem uma igreja, cara. Eu falei assim, eu tô em frente a essa igreja. É uma igreja batista ali, Bruno? Eu não me lembro aquele ponto de ônibus. Eu tô ligado com E aí era um cheirão de salgado, porque tinha Meu Deus, eu sei exatamente chinês ali. Sabe onde é? Sei. O cheirão, eu virando Sei ali, eu exatamente. ficava no ponto na frente da igreja. Eu falei assim, eu tô aqui, Senhor. Vai acontecer alguma coisa? Tinha vezes que eu tinha vontade de ligar pro Marlon e falar, Marlon, eu não vou hoje, cara. E não me interessa, não me pergunte por quê, mas eu não vou hoje. Mas eu ia, cara, fazer o mesmo processo todos os dias, todo final de semana, que a gente se reunia no final de semana. Durante a semana eu trabalhava de servente de pedreiro com meu pai, e eles não sabiam disso também. Eu trabalhava não porque nós precisávamos, mas meu pai, de maneira ignorante, né,
e eu tô falando por falta de Sim, conhecimento, sim. ele dizia assim, eu preciso ensinar os meus filhos a darem valor ao trabalho. Eles não precisam, mas antes de ir pro colégio, eu vou levar eles para servir comigo como pedreiro. E a gente aprendia a cavar sapata, porque meu pai não era um pedreiro, meu pai era o servente de pedreiro. Então eu era o servente do servente de pedreiro. Me ajuda. Meu Quem Deus. eu era? O cara carregava o saco de cimento Meu na cabeça, Jesus. sacou? E, cara, glória a Deus por isso. Isso me ensinou tanto. Eu tô aqui no Miló hoje porque eu sou esse cara com muitas cascas, muitas camadas, sabe? A gente tem a nossa história, ela tá por trás de várias camadas que foram sendo construídas. Eu dei valor ao trabalho. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, cara. Porque ele me ensinou a dar valor ao trabalho, sacou? Ele dava pra gente por semana um dinheirinho. Cara, um dinheirinho. Esse dinheiro eu guardava para poder pagar alguma coisa para comer, porque o transporte eu ia colocar e tal. Às vezes o Marlon fazia uma comida lá pra gente e tal. Não era no horário do almoço. Ou às vezes a gente ia de manhã e passava a tarde inteira. Era um investimento, total investimento. É, cara. Mano, Mesmo engraçado, com nada, né? engraçado que a gente tem histórias parecidas, né, mano? Pô, que Eu tô maneiro. super me identificando, porque eu... Na infância também eu ajudei meu ex-padrasto, eu também trabalhei de... Servente de pedreiro. Exato. Só que ele era o pedreiro mesmo, né? Aham. Mas eu era que pegava saco de cimento, Virava eu que massa. pegava o carrinho de mão pra dar a porção que ele queria, eu que É. virava a massa, botava o cimento no balde e Acabou, entregava irmão. pra ele. Acabou, irmão. E por aí vai. Além disso, trabalhei com várias coisas, mano. Vendendo gás, pedalando lá em Aham, Mesquita, sim. ou gritando ao gás, capinando o quintal pros vizinhos, porque não tinha dinheiro pra nada. E aí, quando eu casei, engraçado, né, cara, como que a vida é. Quando eu casei, eu fiz questão de, numa loja que tinha ali na Taquara chamada UFA, acho que UFA? existe ainda. Tem. E É eu de falei doce, assim, né? eu falei, mano, eu vou fazer uma compra só de coisinhas que eu nunca comi na vida, tá ligado? Porra, esquece isso. Comprei traquina, Yakult, Tá maluco, iogurte. Tá maluco. Mano, isso é uma parada que eu, quando era criança, Filipão, tá maluco. eu queria comer e eu mano. não tinha, mano. Tá maluco. Cara, esse não é um lugar de vítima. Não é. É o lugar Não, de quem não é. conta uma experiência, Não é. cara. É isso Pô, aí. que marca. É Essa isso, parada que você é tá isso, falando. mano, é isso. E Isso é aí irado, você Filipão. falando... Tu tem as suas histórias também, né? Tem. E é parecido também, Pô, bem que parecido maneiro. também. E você falando, mano, eu tenho duas passagens bem gravadas no meu coração, uma bem famosa, que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas principalmente Marcos 6, fala de Jesus voltando à terra natal dele, e uma galera falando assim, Jesus curando, fazendo um milagre, e a galera falando assim, pô, mas isso aí não é Jesus de Nazaré, filho de Maria, irmão de Tiago e tal? Ah, isso aí cresceu com a gente, pô. Normalizaram Jesus Cristo, tá ligado, Cleve? O Senhor da glória. Normalizaram ele. Então a gente, quanto humano, a gente tem a capacidade de normalizar tudo na nossa vida. Tudo, irmão. E aí, quando eu lembro da minha infância, isso me machuca, mano. Isso dói, ao mesmo tempo que me dá uma força sinistra, sacou? Mas eu tento o tempo todo não normalizar as coisas. Mano, Irado. eu morei de favor várias vezes e eu fui expulso da casa algumas vezes. O meu maior sonho era ter minha casa pra ninguém me expulsar da minha casa, tá ligado? Uau. Eu tenho que dar uma segurada aqui porque isso me emociona, mano. Porque eu sempre orei pra Deus. Eu falei, Deus, eu quero ter minha casa pra ninguém me expulsar da casa, mano. Porque isso é horrível. E quando você mora de favor, a galera acha que tu é empregado, mano. Você tem que lavar a louça porque você tá morando de favor, sacou? Você não pode ter sua adolescência, tá ligado? Então, quando eu comprei a minha casa, eu falei assim, Deus, ninguém nunca mais vai me expulsar da minha casa. Então, quando eu tô triste, e eu tenho meus momentos, irmão, de tristeza, de ansiedade, eu tenho um transtorno de ansiedade, eu nunca fui diagnosticado com depressão, mas eu tenho estados depressivos, e eu oro e entrego isso pra Deus o tempo todo, e o que eu sempre oro e falo, Deus, não me faça como aquela galera que olhou o Senhor e falou, esse é Jesus de Nazaré, o que eu vi crescer. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou, sacou? Então, às vezes, quando eu reclamo na situação que eu tô, que eu quero ter mais, e tá tudo bem querer mais, mas eu falo, Senhor, eu sei que na época eu queria tomar Yakult e eu não tenho, e hoje eu ando de carro. Cara, irado. Sacou? Irado. Glória a Deus. Enfim, né? Cara, sobre não normalizar, cara, até essa galera que alcança, eu não consigo enxergar. A gente tá falando sobre olhar as histórias, isso. Filipão. Eu vejo uma galera, por exemplo, tem uma galera aí que começou ontem, que não tem a minha história, porque a minha é muito individual. Mas, cara, se você sentar com um cara desse, por isso que eu digo a vocês que estão ouvindo a Miló, não julguem, cara. Não julguem um cara que apareceu ontem, você não sabe da história dele.
Você não sabe o que ele enfrentou pra estar ali. Por mínimo, por menor que seja esse tempo, ele enfrentou alguma coisa. Ele tem traumas, ele tem os momentos dele. Todos nós. Então eu parei de criticar, sabe? Pô, essa música nada a ver com o cara que tá acontecendo. Não, cara, tem uma história. O cara pra alcançar, pra chegar até ali. Cara, e Deus não permitiria que ele chegasse ali se não fosse pra compartilhar. Aí o problema tá em eu fazer essa leitura também. Também Entende? isso. Cara, olha onde eu estou agora e posso compartilhar o meu caminho. Porque o meu caminho pode ser de aprender. Alguém tá ouvindo isso agora. Isso aí. Alguém tá ouvindo o Miló agora e tá se inspirando, cara. O cara tá dizendo assim, cara, eu vou seguir, velho. Os caras aguentaram. Sabe? Os caras estão com um podcast seríssimo que vai estourar no Brasil todo, recebendo só gente fera. Cara, eu vou continuar acreditando. É isso. Amém, mano. É isso. Então, se o Miló, se o Cleve, se o Bruno, se a nossa história servir de inspiração pra alguém, já valeu a pena. É engraçado, né? Eu vou. É porque eu tenho uma experiência contigo e você nem sabe. Olha só como é que a Pô, vida tá é maluca, né? Será que sou eu? É você, com Tem certeza. uns caras parecidos comigo. Não, é porque não é tão. Não foi diretamente. Ah, tá. Sacou? Eu tive uma história com 4x1, a gente gravou com o Duda Andrade aqui também. Dudaço. Que eu nunca gostei muito de muvuca. Nunca gostei, não gosto, na verdade. E aí teve um show do 4x1 na Pacentar lá em Nova Iguaçu que eu fui, fiquei 10 minutos, fui embora porque eu tava odiando. Porque tava muito cheio. E aí eu tinha tido uma experiência num show cristão também, que saiu uma pancadaria. Caraca. Enfim, vá assistir lá o podcast que a gente gravou com o Duda Eu Andrade. tava nessa época? Não, era o Salles, exato. Mas aí, mano, foi na Igreja da Graça, em alguma igreja que eu não lembro, talvez tenha sido na Taquara, mano, que foi o 4x1 cantar e você já tava cantando. Irmão, eu escutei você cantar, minha primeira parada foi assim, esse moleque canta muito. E olha só, irmão, olha só, a gente tá se vendo a primeira vez hoje. Eu sonhei coisas pra mim vendo você, irmão. Caraca. Não, de verdade, eu não tô sendo hipócrita. Eu juro pelo meu Senhor, irmão. Eu juro pelo meu Senhor. Que eu vi você, você tava recém-entrado, sacou? E eu vi você, assim, cantando bem pra caramba. Eu não sabia de nada, porque assim, eu sou um cristão que consome música e eu não sei da história de ninguém, eu só consumo a música, Isso é legal. É legal você passar a saber a história, cara. Exato. É legal. Mas eu só consumo a música. Então eu não sabia de Promise, eu não sabia que você já tinha cantado, não sabia a tua história. E até hoje eu faço isso. Eu escuto um cara cantando, gosto da música, eu só fico procurando um cara no streaming, crio uma playlist e acabou. Eu não sei quem ele é, não sei onde ele mora nem nada. Então você cantando, eu te vi felizão, eu sabia que você tava recém-entrado, tinha pouquinho tempo, eu falei, mano, esse moleque conseguiu entrar aí e cantar, substituir um cara top, mano, eu vou continuar lutando que eu vou conseguir, a gente tá aqui hoje trocando ideia, essa vida é muito maluca, né, mano? Essa vida é muito doida, né, mano? Legal aí, Filipão, glória a Deus. Encontramos um fã, Filipão. Ele se declarou. Começou ele chegando e falando, eu odiava boy band. Agora é amor. Cara, mas a fase do 4x1 foi muito legal, né? Porque quando eles me fizeram um convite, eu tinha acabado de passar pelo que passei. Falo no livro também. Foram 23 dias em coma, 30 dias de internação. Tinha acabado de voltar de uma turnê que agora a configuração do Promises mudou, porque o Bruno decidiu ser missionário e nos deixou. Foi muito difícil pra mim, porque nós éramos irmãos. Somos, né? Mas convivíamos juntos como irmãos. Ele falou sobre isso aqui. Foi difícil o entendimento. Nossa, não, eu briguei com ele, a gente discutiu. Não sei se ele chegou a falar nisso. A gente quase saiu na mão por isso. Eu demorei muito a compreender essa decisão, que foi muito legítima. O cara foi morar no sertão, o cara abriu mão do auge. Ele falou isso. Falou. Era quando nós estávamos ganhando prêmios. A gente foi chamado para fazer turnê, que sai internacional. Nós éramos donos de uma produtora, eu e ele. Rio Music Produções. E ele era o cara da organização. Ele é muito bom com números e com administração. E eu sou bom com comunicação, ele também é. Então eu cuidava da comunicação, nós cuidávamos da agenda de alguns cantores, e ele cuidava da administração. Então o escritório era impecável, impecável. Tinha tudo para ser a maior produtora, porque não tinha produtora gospel na época. Nós montamos a Rio Music Produções, no escritório anexo ao quarto dele, na casa dele. Sempre foi muito rico, Bruno. Sempre foi muito abastado. Sempre foi muito enriquecido. Tinha recursos. Exatamente. Cara, não. Tudo organizado, logomarca. Eu tenho até hoje um arquivo da nossa primeira logomarca, depois foi evoluindo.
Aliás, por isso, pela Rio Music, eu conheci a Fabiana conheceu o Rio Music e foi Olha atrás de uma aí. produção. E aí, na época, o formato mudou porque o Bruno tomou uma decisão. E daí eu fiquei com o Gil, que é um querido. Vocês precisam chamá-lo aqui, ele tem muita coisa legal pra falar. Irado. Mas o Gil é um cara que ele tá junto, mas ele precisa de alguém que fique ali. E aí ele tomou a decisão também de sair pra cuidar do ministério dele, da vida dele, da igreja Sim. local, da família dele. Ele teve os motivos. E aí a configuração de Promises mudou pra um cara vocalista de uma banda. Uhum. Agora já não era mais um Entendi. grupo pop de... E eu tava sozinho, velhão. Literalmente. Eu tava nesse lugar de caminhar, eu mais os músicos de uma banda e caminhando sozinho. E eu, por várias vezes... Lembra disso? Cantor independente? Vocês lembram disso? Opa, lembro, né? Hoje não tem mais, ninguém é mais Aham, independente. Todo mundo exatamente. pode fazer Aham. através de uma distribuidora. Isso aí. Eu, isso por aí. exemplo, agora estou numa desenvolvedora, que é a Bonnie RPM. Aham. Olha, RPM, É isso aqui, aí. todo mundo. Você Todo que está mundo, nos geral. ouvindo agora, você É. pode ser da Bonnie RPM. Só você exato. mandar sua música por lá. Isso Ponto. aí. Então era independente, cantor independente. E aí eu tava sozinho, então eu comecei a financiar. Aí sim que a gente começou a entrar num lugar de ter que fazer muita agenda, ministrar em Sim. muitos lugares. E eu voltei de uma turnê muito bem sucedida, a gente ganhou 398 jovens para Jesus. Irado. Nós ganhamos muita gente para Jesus. Voltei de uma turnê e fui acometido de uma enfermidade, irmão. Nessa época o Bruno estava voltando, estava já sendo posicionado pela junta de missões que ele fez sim. parte para ir ser enviado para outro lugar. Eu fiquei muito mal, muito mal. Foram 30 dias de internação, 23 dias em coma. Que Eu isso? tava Você muito lembra que é? bem. Até hoje os médicos não É sabem. mesmo? Você joga lá, tem uma suspeita de leptospirose, só que eles fizeram um exame, porque na leptospirose você fica com um registro ali na tua célula, que foi Sim. a parada do rato. E eu não tenho isso, sacou? Então, pneumonia bacteriana não especificado, uma espécie de Covid, mas em 2010. Uhum. Caramba. E achavam que era contagioso, então me colocaram dentro de uma sala de isolamento. O Bruno me via pelo um vidro, literalmente. Ele foi lá na cidade me ver. Cara, eu fiquei muito mal. Eu tava muito mal e de repente eu fiquei muito... Eu tava muito bem e de repente eu fiquei muito mal. Porque existem coisas na nossa vida que não estão no nosso controle, né? Acontecem, são os de repentes da nossa vida. Uou. Talvez você esteja ouvindo, vendo o Melocast agora e talvez esteja vivendo um de repente, algo que saiu do teu controle, né? Que eu voltei dessa turnê preparando uma outra turnê e aí fiquei muito mal. Falta de ar, secreção no pulmão. Fui mandado 3 vezes para enfermaria e voltei para casa com diagnóstico de virose, né? Caramba, no Brasil é cara. assim, não, tá com a virose. Meu Deus O do céu. braço caiu, amputou, tá sangrando, Meu o olho Deus. pulou. Não, a virose, toma uma Novalgina de Na 1 grama. terceira vez o cara falou, cara, isso é uma virose muito forte. Que virou. Vamos segurar ele aqui. Aí por causa de um risco de uma parada cardíaca ou de uma parada respiratória, ele já... Realmente é o que você falou, um Covid, né? É tipo isso. Tipo um Covid, né? Aí me colocaram num respirador, a princípio com máscara, dentro do CTI, depois me entubaram, eu tenho a traqueostomia. Tem gente que sai com sequela de um respirador. Precisam trazer o Geraldo Guimarães aqui, ele ficou 30 dias no respirador. Caraca. Tem que ver o testemunho dele. Se eu pudesse cantar uma canção dele, eu cantaria agora aqui, mas não posso. Que foi impedido, né? Exatamente. Foi impedido. Tolido. Tolido. Essa palavra é forte também. Achei, Filipão. O Tolido. Tolido. Exatamente. Muito bom. Rebusquei. Aí, brother, eu fiquei muito mal. E saí de lá, né? Pra glória de Deus, cantando, andando, falando. Que é o seguinte, Linda, irmão. eu louvo a Deus pela vida dos médicos, mas a palavra final na nossa vida não vem da boca do homem. É isso aí. Disseram que eu não ia mais cantar e eles deixaram de acertar quando disseram isso. Eu tô cantando pra glória de Deus. Disseram que eu não ia mais andar. Eles deixaram de acertar. Eu tô andando pra glória de Deus. Agora eles disseram uma coisa. Se o Cleve sair dessa, ele vai ser dependente o resto da vida. Nisso eles acertaram em cheio. Eu saí de lá muito mais dependente de Deus e entendendo que eu sou dependente de vocês. Nós somos dependentes uns dos outros. O Covid está aí para mostrar que o dinheiro de muita gente não serviu. Eu vou ministrar uma palavra sobre você que está me ouvindo e me vendo agora. Você vai sair dessa mais dependente de Deus e de quem está à tua volta. Você vai entender que, Augusto Cury fala isso, que os
os famosos, né? Não são os artistas, não são os jogadores de futebol, são aqueles que estão à sua volta. Então é a eles que você precisa dar valor. É deles que você deve ser fã e entender que você depende deles. Né? Sua mãe, seu pai, seu cônjuge, sua esposa, seu marido, é isso, seu filho. Porque tem gente que é assim, né? O cara tá tratando de maneira ignorante a mulher dele, gritando com a mulher dele. Aí alguém liga pra ele, ele muda a voz. Oi, tudo bem? E aí desliga o telefone e ele continua tratando mal a mulher dele. Meu Deus. Que gatilho é esse? Ela que é a preciosa. Ele que deve ser, ela, ele, o seu filho, que devem, você precisa vê-los com autoestima. São os valores. Você vire fã da sua família, eu sempre falo isso. Seja fã da sua família. E aí, cara, eu saí mais dependente de Deus, mais dependente dos meus irmãos e sigo cantando. O 4x1 me chamou para fazer parte, né? E foi num lugar muito legal, porque você falou aí, pô, você substituiu. A frase do Duda para mim foi a seguinte: Cleber, a gente não tá te chamando para substituir o Marcos Salles. A gente tá te chamando para um novo tempo no 4x1. E foi isso, que a minha voz nem parece muito com a dele. Pô, o Salão canta demais, vocês precisam trazê-lo aqui. Canta demais, 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 demais. Dono de uma voz impressionante. A minha voz nem se assemelha dele. Mas eu entrei para um novo tempo. Aí lançamos Um Milagre, Um Deus Tão Grande, Então É Só Clamar e tantas outras canções. Cara, Um Deus Tão Grande, já chorei muito ouvindo essa música. Cara. Você sabe que em 2016, 15 ou 16, ela saiu como na revista Billboard. Já ouviu falar nessa revista? Já. Ela saiu É nessa uma revista pequena, né? De bairro. Como uma das mais executadas na época, no ano. Foi muito legal. Ela é, inclusive, do Geraldo Guimarães, super compositor. É isso, galera. É isso aí. Caramba, que coisa linda, irmão. Essa é a minha vida, esse é o meu canal. Que legal. Mano, a gente pode caminhar aqui já pra terminar. É isso. Eu queria muito agradecer a tua presença. Espero que você tenha gostado. Você curtiu? Pô, amarradão. Pô, à vontade, Quero mano. voltar. Pô, Tem um espaço assim, tipo, daqui a um ano. Daqui a um ano não, semana que vem, se você semana quiser. que vem. E aí a gente traz o violão. Pô, Tem que comer uma pizza, Vamos falar. fazer um episódio musical. É isso aí. Bora, pô. Bora. Vamos fazer. É isso. Tirado, irmão. Prazer te conhecer. Prazer Deus todo abençoe meu. demais a Prazerzaço, tua meu irmão. vida. Demorou. Muito mano. obrigado Tamo mesmo, juntão. mesmo. Você que tá assistindo a gente aí, as informações do Cleve vão estar aqui na descrição do vídeo. Isso. Link para as plataformas digitais, YouTube, rede social dele. Se você ainda não tá inscrito no Miló, se inscreva aí. Vamos caminhando junto, né? Que a gente vai mais longe, a gente chega mais forte. Não é isso, Filipão? Deixa eu só ajeitar aqui Pra gente se despedir junto, né? É, exatamente. Porque a câmera 2... Tem um corte. tem um Me negocinho. senti na CNN. Meu pai. Tô ajeitando aqui. Bababá, foi. É Vamos isso. Valeu, galera. Deus abençoe vocês aí. Tamo Até junto, a próxima. valeu. Deus abençoe, gente.